No Supremo, o ministro Flávio Dino determinou hoje a suspensão do pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. Esse tipo de emenda, que não tem pagamento obrigatório, é indicada por colegiados temáticos na Câmara e no Senado. A decisão do ministro foi motivada por um mandado de segurança do PSOL. O partido contesta a tentativa da Câmara de liberar o valor referente às emendas de comissão sem passar pelas comissões. A Câmara alterou o destino das emendas na reta final do ano, no mesmo dia em que determinou a suspensão dos trabalhos das comissões da Câmara para focar nas votações das matérias de interesse do governo. Dino condicionou o pagamento das emendas ao cumprimento das condições de transparência impostas em decisões anteriores. O ministro também determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar a liberação deste valor. E para justificar a abertura da investigação, Flávio Dino mencionou trechos de discursos do senador Cleitinho Azevedo e dos deputados Glauber Braga e Adriana Ventura. Os 3 parlamentares criticaram a falta de transparência no pagamento das emendas. Diante das falas dos congressistas na tribuna do Congresso, o ministro determinou que os 3 sejam ouvidos pela Polícia Federal. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma semana em Oeste Sem Filtro, essa saga aí da liberação das emendas que acabou caindo no Supremo Tribunal Federal, nas mãos aí do ministro Flávio Dino, que acabou liberando o pagamento dessas emendas no início desse mês. O governo, o Palácio do Planalto, então, empenha o dinheiro. Sim. Com a intenção de aprovar o pacote fiscal, que foi aprovado sim na semana passada, e agora o ministro Flávio Dino resolve então suspender de novo o pagamento dessas emendas e ainda manda a Polícia Federal investigar. Lembrando que o PSOL entrou com esse mandado de segurança na terça-feira passada. Sim. E Flávio Dino só dá essa canetada agora, depois da aprovação do pacote fiscal proposto pelo Palácio do Planalto. Boa noite. Impossível não dizer, né, Paula, boa noite, que o Supremo agora está condicionando votação no Congresso Nacional. Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Cáutia, a todos que nos acompanham. E o ministro Flávio Dino foi além. Ele já determinou uma reunião com os líderes das 2 casas do Congresso depois das novas mesas diretoras, lá no começo de fevereiro, a hora que você elegeu os novos presidentes da Câmara e do Senado. Nós teremos isso lá na retomada dos trabalhos no ano que vem. A pergunta é, quem é o ministro do Supremo para chamar 2 líderes das 2 casas do Congresso, um outro poder, para fazer o quê? Tudo a favor da transparência. Tudo contra a não transparência. Esse é o mérito da questão. Eu não vou entrar neste mérito. Agora, este é um assunto do Congresso Nacional. Esse não é um assunto do Supremo Tribunal Federal. E o fato de, digamos, usar essa questão temporal, né? O PSOL entra na terça-feira da semana passada que se o ministro Dino, porque o Supremo, quando quer ser rápido também, tal como o Congresso, consegue, decide suspender esse pagamento das emendas, na terça-feira o governo não teria, digamos, o bônus de ter aprovado todas essas medidas do pacote de cortes, que é bem insuficiente, é ruim, mas a gente já falou desse assunto. Mas, de qualquer forma, conseguiu algumas vitórias no Congresso Nacional. Inclusive, a lei de diretrizes orçamentárias também já foi votada. O orçamento não, deve ficar para o ano que vem, sabe-se lá, no final de fevereiro, talvez começo de março, depende do andamento desta votação com relação a essas emendas. Agora, o governo entendeu, até para poder fazer um acordo com os parlamentares, porque o Supremo estava irredutível, o Supremo, leia-se, ministro Flávio Dino, em relação a essa questão das emendas, que a nova regra, entendida pelo Supremo como a que deve vigir, só valeria para o ano que vem. Daí empenhou. A hora que o governo empenha, ele já aceitou. Aí é uma questão de prazo de liberação, mas o dinheiro já está empenhado. Vem o ministro Flávio Dino e decide suspender o pagamento assim, na véspera, antevéspera do Natal. Como muita coisa acontece na antevéspera do Natal desse país, é incrível. Semana passada a gente estava na semana que antecedia o Natal, votou-se finalmente o pacote. Tem 2 coisas que vão acontecer aí. Primeiramente, o Congresso ou reage agora ou perde de vez a razão de existir. Não é de hoje que nós falamos aqui, outras pessoas estão falando e a Constituição fala por si. O Congresso começou a ceder espaço para o Supremo lá atrás e agora o Supremo está tomando conta.
Esse é o fato número 1. Parece que o Congresso vai reagir? Tomara. Até pela, digamos, preservação da Constituição. Num segundo momento, se essas emendas não forem pagas até o último dia deste ano, e tudo indica não serão pagas, se não foi gasto, não foi investimento, como gosta de chamar o presidente Lula, esses 4,2 bilhões de reais ficam na conta do governo. Na hora de fechar as contas deste ano, são 4,2 bi. Que libere no começo do ano que vem por alguma negociação. Mas já fechou com 4,2 bi a mais na conta do governo. O governo que está buscando até moedinha lá no espelho d'água para tentar pôr no Tesouro Nacional e fechar as contas, imagino que são 4,2 bilhões de reais. Ou seja, tem muita coisa. Agora, imaginar que o ministro Flávio Dino se inspirou na oposição para tomar essa decisão, embora seja uma medida do PSOL, né, um pedido do PSOL, mas ele cita aí parlamentares da oposição, sem de alguma forma ouvir com o presidente Lula, o executivo, enfim, tem muita coisa que precisa ser explicada, né? Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Como bem explicou o Piotr, pode ser uma manobra contábil aí do governo para ficar no caixa com esses 4,5 bi, mas fato é que os parlamentares contavam com a liberação dessas emendas na semana passada, votaram o pacote de corte de gastos e ficaram de mãos abanando, é isso, Carlo Cauti? E já tem aí algumas apurações de que os deputados vão sim recorrer, já acionaram a Procuradoria da Câmara para ver o que é possível fazer nesse sentido para a liberação desses valores aí de 4,2 bilhões que agora estão suspensos por ordem do ministro Flávio Dino. Pois é, Paulo, em bom português isso se chama traição, né? Muito boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, boa noite ao nosso público. Provavelmente a pior coisa na política é a traição. Mais do que mudar de casaca, mudar de partido, é a traição da palavra dada. Especialmente a palavra nessas negociatas, quando o governo promete liberar bilhões de reais para que os parlamentares votem o absurdo que votaram. Lembramos que eles votaram nas várias propostas de lei e na PEC, basicamente constitucionalizaram, liberalizaram super salários para juízes, para funcionários públicos e limitaram o abono salarial, o BPC, a reavaliação, né, do salário mínimo, ou seja, mais dinheiro para os ricos e menos dinheiro para os pobres. E o governo colocou um caminhão de reais para que os parlamentares votassem isso, só que depois que eles votaram, pediu para o ministro do Supremo, que era ministro da Justiça de Lula, ou seja, o ministro para chamar, dizer, olha, seguinte, para tudo porque não temos a grana que prometemos. Isso aqui num país sério já dava impeachment há muito tempo. Há muito tempo. Agora, o governo tem a sorte de que os parlamentares já estão em casa para curtir, ou fora do Brasil até, para curtir as férias de Natal e só voltam em fevereiro. Mas eles voltarão em fevereiro com a faca no meio dos dentes. Eles voltarão em fevereiro com os prefeitos das cidades onde eles têm as bases eleitorais, que estarão ligando desesperadamente, pedindo onde está o dinheiro para a obra, onde está o dinheiro para o hospital, onde está o dinheiro para a escola. E o que eles vão responder? O governo não liberou? Isso aqui é uma quebra de confiança monstruosa e, pior ainda, quebra de confiança com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi o fiador dessa manobra toda, que vai perder também outro caminhão de dinheiro que ia para Alagoas, para o seu estado natal, para de fato financiar preparar, né, o terreno para futuros, vamos dizer assim, compromissos eleitorais dele. Então, tem muita gente que vai pedir as contas, né, para o governo, as contas de verdade, ou seja, libera esse dinheiro ou não vai aprovar nada que o governo enviar para o Congresso. Então, teremos ano que vem um começo de 2025, vamos dizer assim, pirotécnico, lá na Praça dos Três Poderes, e a questão é, prepare a pipoca, porque o filme vai ser intenso.